Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e nesta aula falaremos sobre os movimentos migratórios, né? Então essa mudança, né, de um lugar para o outro para fixar residência. Nós iremos analisar isso então e qual a importância também no nosso cotidiano, ok? Vamos lá. Para objetivos aqui colocamos entender a questão, né, o que são, melhor dizendo, os movimentos migratórios e identificar os tipos de movimentos migratórios que existem, ok? São classes diferentes de movimentos migratórios que nós iremos e saberemos o que são. Para a reflexão, vocês sabem o que são então esses movimentos migratórios? Já ouviu falar nisso? E por que as pessoas migram? Por que uma pessoa deixa sua residência e vai morar em outro lugar do mundo, né? Ou então do próprio país ou do estado, que seja? E você conhece algum tipo de migração? Existem tipos, classificações diferentes. Então vamos lá, o que são movimentos migratórios, né? De um modo geral, é a mudança de um lugar de residência, então você vai fixar residência em outro local, de um modo geral é isso. Então você migra. Isso, tá, claro, pode ser de forma demorada ou pode ser bem rápida também, tá? Mas é uma migração de um modo geral, é um movimento, né, migratório. São fenômenos que explicam a transição, a mudança de grupos de pessoas de um lugar para o outro. Essa dinâmica, então, favorece a ampliação de diferentes culturas. Imagina que você migra num lugar e vai morar em outro totalmente diferente. Você leva uma bagagem cultural para esse lugar, assim como também recebe de quem mora naquela região também a cultura. Exemplo, se alguém morou em outro lugar do estado do Paraná, talvez se deparou com as seguintes palavras, né? Penal, que quer corresponder então a estojo, né? Quem mora em Curitiba e região chama de penal, né? Quem mora, por exemplo, lá em Maringá, chama de estojo, aquele objeto para guardar lápis, né, e canetas, e assim vai. Ou, por exemplo, em Curitiba, vina é a salsicha, né, que o resto do Brasil conhece. E assim vai, né? São coisas que têm a ver com a cultura, né? Você vai se adaptando, então, devido às questões também culturais, tá bom? Então, quando você migra, você está numa nova realidade, tá bom? Muito bem, vamos adiante aqui. Então, olha só, vários são os fatores que levam a pessoa a migrar, e aqui estão os principais, vamos acompanhar? Questões políticas, quando um país está em uma crise política, como por exemplo a Venezuela, né, um país está em crise política e econômica atualmente. Então, muitos imigrantes vieram como na forma de refugiados para o Brasil também, tá bom? Então, um exemplo disso aí. Mas também, conforme você está vendo aí, por questões também de guerra civil. O Haiti, por exemplo, passou aí recentemente por uma guerra civil, além de furacões e terremotos também naquele país. Então, quem pôde fugiu do país, né? E um dos países de destino foi o Brasil. Então, nós recebemos aqui, então, os imigrantes haitianos, ok? Provavelmente você já deve ter se deparado aí com um imigrante venezuelano ou haitiano aqui no Brasil. Assim como também outros, né, de forma histórica, né? Alemães, portugueses, italianos. São alguns exemplos. Também por questões de conflito religioso. Muitas vezes as pessoas têm que migrar porque está sendo perseguida por conta da sua religião. Aí vai para um outro lugar do mundo. Conforme, por exemplo, na África, tem pessoas que têm a disputa lá entre cristãos e muçulmanos. Então as pessoas às vezes têm que mudar para não morrer, né? É um problema gravíssimo. Assim como também conflitos étnicos e raciais. Exemplo, no Afeganistão, as pessoas então são perseguidas só porque é de uma outra etnia dentro do mesmo país, ok? Ou então, por questões econômicas, pessoas que saem, por exemplo, do México e vão morar nos Estados Unidos da América para tentar ter uma qualidade de vida melhor. Brasileiros também vão para lá, né? Ou para a Europa, por exemplo, para tentar buscar uma melhoria na qualidade de vida e às vezes sofrem preconceito lá, né? É a tal da xenofobia, ok? E também por questões naturais, como um furacão, um vulcão que entra em erupção ou por exemplo, um terremoto, tá bom? São coisas que também fazem as pessoas se deslocarem de lugar. Aqui temos a situação, olha só. É importante saber que as migrações não são movimentos populacionais aleatórios nem desvinculados de um contexto socioeconômico mundial. Exemplo, ninguém migra do seu local de origem se tiver um motivo muito sério. Exemplo,
muitos nordestinos migraram do Nordeste do Brasil para o Sul e Sudeste. Por quê? Melhoria de qualidade de vida. Faltando água lá, faltando emprego, muitas vezes, muitos vieram para o Sul e Sudeste do Brasil para tentar ter uma vida melhor. Então, ninguém sai do seu lugar de origem, de um modo geral, à toa, né? Melhor dizendo. E aqui temos, então, os fluxos, né, de pessoas no mundo todo. Olha só, fluxos migratórios, por exemplo, da América Latina para a Europa, para os Estados Unidos, também da África para a Europa também, da Ásia para a Europa, e assim vai, né? São vários os fluxos aí. O GIF ficou um pouquinho com um probleminha aí, mas dá para ver aí nitidamente os fluxos, tá bom? O mapa que não aparece exatamente para você, mas deu para entender, eu acredito. Muito bem, olha só, em termos de imigrações, refere-se então ao deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Migrar é trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio de um município para o outro. O processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou um emigrante. Você sabe a diferença entre um e outro? Vamos explicar agora? Olha só, então vamos lá, pegar um exemplo aqui, ó. O imigrante com a letra I, ok? O imigrante se refere à entrada de uma pessoa de um outro país para o seu. Por exemplo, você é o ponto de vista, né? Então você está vendo um haitiano chegando no seu país, você vai chamá-lo de imigrante, nessa condição de imigrações, ok? Já um caso de uma pessoa que sai do Brasil e vai morar, por exemplo, na Inglaterra, para nós aqui do nosso ponto de vista, ele é um emigrante, porque ele está saindo do seu país de origem, que é o Brasil, e indo morar na Inglaterra. O inglês lá vai chamar ele de quê? De imigrante. Por quê? Porque ele está vendo ele chegar no país dele. Então tem a ver com o ponto de vista aí, certo? E imigração é um termo genérico, né? Sobre deslocamento populacional para fixar residência em outro lugar, certo? Muito bem, então olha só. Além de ocorrer por inúmeros motivos, as migrações também podem ser pelas seguintes aqui, ó. Seguintes características. Classificando elas das seguintes formas. O espaço de deslocamento, o tempo de permanência, como também se deu, né, como que se deu essa forma de imigração. Vamos ver então cada um desses detalhes aí. A imigração, por exemplo, internacional. Então você sabe que uma pessoa que sai de um país vai morar em outro país. Então isso aí é de uma forma internacional, ou seja, entre nações diferentes. Uma pessoa que migra do Brasil, que está na América do Sul, e vai em direção à Europa, né? Então é um outro continente, você mudou de país. Então a migração do tipo internacional, certo? Então está aqui na ilustração aqui. Aí tem também as migrações internas de um país. Por exemplo, uma pessoa que sai do sul do Brasil e vai morar para formar uma fazenda, por exemplo, lá no centro-oeste do Brasil, coisa que já aconteceu um tempo atrás, né? Um grande deslocamento de pessoas do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, por exemplo, e foi morar em Rondônia, por exemplo. Então, isso é um deslocamento interno no nosso país. Assim como nordestinos que saíram de lá e foram ajudar a construir Brasília e ficaram morando lá, né? Os candangos, né? Que são conhecidos. Assim como também foram para o sul e sudeste do Brasil. Muito bem. Então, são deslocamentos dentro do próprio país. Aí nós vamos classificá-los em duas formas. A migração do tipo interregional, ok? Que é entre regiões diferentes. Exemplo, imagine que os seus pais se mudam para o estado de São Paulo. Você mora no Paraná, que é o sul do Brasil, e vai morar no estado de São Paulo, que está no sudeste do Brasil. Então, você acabou de fazer uma migração do tipo interregional, entre regiões diferentes, certo? Ou então um nordestino que sai de lá e vem em direção ao sudeste do Brasil. Então, um exemplo também. Agora, vamos ver o outro caso, a migração do tipo intra-regional. Então, imagine que agora você e sua família se mudam do Paraná e vão morar em Santa Catarina, o estado vizinho aí. Só que está dentro da mesma região, que é o sul do Brasil. Então, portanto, você fez uma migração do tipo intra-regional. Assim como, por exemplo, também uma pessoa sai do Rio de Janeiro e vai morar, por exemplo, em Minas Gerais. Está dentro do sudeste do Brasil, então também é do tipo intra-regional. Ok? Muito bem. Vamos para a nossa outra atividade aqui, ó. Analisando o que estudamos até aqui, explique qual a diferença, então, entre a migração inter e a intra-regional. Explica, então, usando um exemplo para cada um, tá bom? Faça aí no seu caderno e retornaremos a seguir com a explicação.
Então, meus bons alunos, conseguiram então diferenciar a migração do tipo inter e a intrarregional e dar um exemplo para cada uma delas? Vamos aqui então pôr a nossa resposta sugestiva. Então, migração do tipo interregional é quando ocorre o deslocamento entre regiões diferentes. Você vai morar de uma região para outra. Exemplo, é uma pessoa que migra então do Nordeste do Brasil e vai morar no Sudeste do Brasil, que são regiões diferentes, ok? E na questão da migração intrarregional, é dentro da mesma região. Uma pessoa, por exemplo, que muda-se do Paraná e vai morar em Santa Catarina, que está dentro da região sul do Brasil, que é a mesma. Então, no caso, é intrarregional, certo? Muito bem. Então, temos aqui agora a seguinte situação, explicando agora o que é o êxodo rural. Então, olha só, durante as décadas de 70 em diante, houve um grande número de pessoas que saíram da zona rural, que é o campo, né? E foram em direção às cidades, crescendo o número das cidades. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas saíram do interior do Paraná, saíram das fazendas, né, do sítio, né, assim vai, trabalhavam na zona rural e, devido à mecanização da agricultura, devido à atração, né, das indústrias para as cidades, muitas pessoas mudaram, então, em grande quantidade de pessoas, tá? Em massa, saíram das cidades pequenas, ou então da zona rural, e foram para as cidades, principalmente as cidades grandes, como Curitiba, por exemplo, que atraiu muita gente, se encontra hoje com cerca de 2 milhões de habitantes, toda a região metropolitana de Curitiba, ok? Então, um exemplo aí para você entender. Assim como São Paulo cresceu muito assim também, ok? E assim sucessivamente. Então, você vê aqui uma transformação, né? A pessoa saindo da zona rural, a zona menos urbana, para uma zona totalmente urbana, certo? Aqui tem um desenho também mostrando aí isso aí, né? O sonho, né, de um sertanejo sair lá do interior da Bahia, por exemplo, para tentar uma vida melhor em São Paulo, né? Então, um exemplo aí também de êxodo rural. Bom, migração do tipo permanente e temporária. Então, olha só, a migração do tipo permanente, a pessoa vai com a intenção de ficar para lá, né, no outro país ou na outra cidade, sem tempo determinado. Ela vai para morar até acabar a sua vida, né? Então, essa é a permanente, ok? Agora, do tipo temporária, é aquela pessoa que vai já com prazo determinado para voltar. É o caso, por exemplo, de um intercâmbio cultural, né? Um estudante, sai do Brasil e vai, por exemplo, fazer intercâmbio na Espanha. Vai estudar espanhol, né? E fica um ano lá estudando. Então, ele fez uma migração temporária. Ele já sabe que vai voltar daqui a um ano para o seu país de origem, tá bom? Então, esse é um tipo temporário. Muito bem. Vamos falar da migração do tipo pendular. Então, o professor André, eu faço esse tipo de migração praticamente todos os dias. Eu moro no município de São José dos Pinhais, minha residência é lá, e todos os dias vou trabalhar num colégio em Curitiba, num bairro de Curitiba. Então, eu faço uma migração, olha só, pendular. Eu vou trabalhar, volto à tarde, à noite, né, e vou dormir na minha residência. Então, eu estou mudando de município. Então, eu estou fazendo a migração pendular, ok? É diário isso aí, você vai e volta no mesmo dia, certo? Provavelmente você também pode fazer isso. Por exemplo, você sai da cidade de Sarandi e vai para Maringá estudar, pode ser um caso. Ou seu pai sai de Maringá e vai em direção a Sarandi para trabalhar, é um outro caso. Ou de Londrina, né, vai em direção a Cambé para trabalhar, ou de Cambé para Londrina trabalhar e volta à noite para estudar. Desculpa, para dormir, né, a sua cidade dormitório. Então, são exemplos aí de como que é a migração do tipo pendular, que lembra o pêndulo, né? O pêndulo de um relógio. Você já deve ter visto aqueles relógios antigos que tem o pêndulo que faz esse movimento, certo? Muito bem. Aí tem as migrações do tipo sazonal ou transhumânica. A migração do tipo transhumânica é a sazonal. Pensa, por exemplo, em trabalhadores da zona rural. Cortadores de cana-de-açúcar, por exemplo, saem do seu município de manhãzinha, bem de madrugada, e vão trabalhar em outro município onde está a cana-de-açúcar. Então, eles cortam a cana o dia todo e ficam, então, na safra, na verdade, não, a safra toda lá, e voltam, né, depois que acabou a safra. É o caso também de quem sai do Paraná e vai colher maçãs em Santa Catarina. Fica durante a safra lá, mas volta depois que acaba a safra. Assim como também pessoas que saem do Nordeste do Brasil, na época da seca,
e vão em direção ao litoral do Nordeste, né, onde tem as grandes cidades lá, trabalhar de doméstica, trabalhar de cortador de grama ou pedreiro durante um tempo. Quando a seca acaba lá, durante os meses que acaba, o sertanejo volta para sua cidade natal para cuidar lá do seu gado, cuidar lá da sua propriedade rural, por exemplo, tá bom? Então, tipo, sazonal, vai por um tempo esporádico, um tempo curto aí também, certo? Aí tem a migração espontânea, e a migração do tipo forçada. A espontânea, o próprio nome já diz, a pessoa vai por livre, espontânea vontade. É o caso de pessoas que tentam melhorar a qualidade de vida em outros países. Já vive relativamente bem no seu país, mas quer melhorar a vida. Exemplo, a pessoa sai do Brasil e vai espontaneamente para os Estados Unidos, né? Mudar para lá para tentar melhorar a vida, melhorar a saúde da família, a educação e assim vai. Vai ser um tipo aí de migração espontânea. Já pessoas que fogem, por exemplo, como refugiados de guerra, né, do seu país, aí já é fugir, você não tem opção, senão você vai morrer. Você vai então fazer de uma forma forçada isso. Então, no caso de guerra, em caso de, por exemplo, perseguição religiosa, e assim vai. São migrações do tipo forçadas, certo? Vamos para a nossa então próxima atividade aqui. Explique com suas palavras o que é a migração sazonal, que é a que nós explicamos agora há pouco. Se você prestou atenção, você pode explicar aí da sua forma no seu caderno, dando um exemplo então prático quanto a isso. E em seguida eu retornarei com a correção. E aí, caros alunos, conseguiram então colocar o que é a migração do tipo sazonal ou transhumânica? Vamos ver aqui então e dar um exemplo, né, para que seja um caso aqui modelo, ilustrativo aí para vocês. Bom, então a migração sazonal é aquela migração que acontece, olha só,
em uma época específica do ano, como o caso de uma safra de cana-de-açúcar, uma safra de maçãs, uma safra de laranja, que a pessoa sai da sua cidade dormitório, sai dali e vai por um determinado momento morar, né, em alojamentos, numa propriedade rural, por exemplo, cumpre ali o papel então de ser o coletor ali na safra e quando acaba a safra recebe seu pagamento e volta para sua cidade de origem, até ter a próxima safra, né, a pessoa vai ou usa o dinheiro que guardou ou se ocupa com outro tipo de atividade menos remunerada no seu município. Então, tipo sazonal, ela vai de forma esporádica para um outro lugar para trabalhar e voltar, tá bom? É um exemplo aí. Exemplo, então, uma pessoa que sai lá da minha cidadezinha, né, São João do Ivaí, no norte do estado do Paraná, e vai para uma colheita de maçãs lá na região de Santa Catarina, onde tem as plantações, né, enormes de maçãs. Ou então vai para regiões de coleta de laranja, né? Lá em Paranavaí, por exemplo, tem muita laranja, né, para ser colhida. Ou então interior de São Paulo. Trabalha um período lá e volta para o seu município depois que acabou a safra. Né? Um exemplo então para nós, certo? Muito bem, então, na nossa retomada aqui, nós aprendemos o quê? Aprendemos que existem tipos de migrações, né, diferentes. Essas migrações podem ser sazonais, podem ser permanentes. Essas migrações podem ser internas de um país ou podem ser também internacionais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado então dessa aula. Até o nosso próximo encontro.